Bem, estamos começando mais um vídeo. Eu estou muito feliz porque você passou por aqui para vir me encontrar e não só me encontrar, mas encontrar uma pessoa que eu admiro muito que hoje está comigo, que é a Maris Eliana, que é psicóloga, e ela trouxe assim um assunto para a gente discutir hoje que é muito bacana. Então chama seus amigos, compartilha esse vídeo para os seus colegas, para aquele que está sozinho, para aquele que está aí, meu Deus, mas como eu encontro um amor na pandemia, de repente você pode encontrar nesse vídeo a grande possibilidade da sua vida, e eu estou falando sério. Maris Eliana, seja muito bem-vinda ao canal. Sara Borges, que honra participar aqui do seu canal. Já me inscrevi e Ah, que estou bom. muito feliz porque você, uma mulher tão preparada, Oh, e poder compartilhar assuntos tão diferenciados, né? Assim, tão diferenciados e também diferentes, é, se colocando também, um sim. canal leve, mas temas muito interessantes. Então, muito obrigada por esse convite. Estou um pouquinho rouca, mas que eu espero que o participante, né, a quem for assistir o canal, compreenda bem aí, não atrapalhe essa rouquidão. Imagina, vocês sabem que mulheres que têm voz grave, né, são mulheres, né? Então, sem puxar a sardinha para o meu lado, mas puxando a sardinha para o lado da Maris, eu tenho certeza que a conversa vai ser boa. Sobre o que a gente vai conversar então, gente? A Maris lançou um livro, junto com uma jornalista, a Maris é psicóloga, e ela lançou com a Dalvina Nogueira, que é jornalista, um livro que se chama Amor, do virtual para o real. Olha a capa lá, que sugestivo. E quantas pessoas, Maris, têm procurado amor pela internet? Esse número é grande? Muito, muito grande. Na pandemia cresceu absurdamente, assim, é um número muito alto no mundo todo, no Brasil também. É claro que alguns países, né, que a gente sabe que são mais fechados, a questão da internet, assim, mas no geral, no mundo todo, pesquisas mostram, Sara, que teve um aumento significativo também pela pandemia, porque se tornou, pelo menos no ano passado, acho que uma das poucas, né, das poucas oportunidades, meios aí de encontrar alguém, de conhecer alguém, principalmente um desconhecido, porque quando você já conhece, sabe os cuidados, mas começar um assunto, conhecer alguém pessoalmente durante uma pandemia seria até, a gente fala, né, não seguiria o protocolo. E Sim. as pessoas, então, em casa, muita gente sofrida, muitos relacionamentos terminaram, muita gente também ficou viúvo, né? E daí descobriu-se essa oportunidade também. O perfil das pessoas que buscam amor pela internet é desse perfil de gente sofrida, de gente sozinha, de gente carente? Como é que é o perfil dessas pessoas? Tem de todos os tipos, e sites e aplicativos também, desde para, como diz a moçada, né? Para curtir, para ficar, para entreter, e também pessoas sérias procurando. No meu caso, por exemplo, eu conheci meu marido pela internet, e eu me considero uma pessoa séria, responsável, né? Muito tímida para esses assuntos lá da época, Sei. e a foto, escuta, né? Mas tem de tudo. Então, por exemplo, tem sites que fala que é para cristãos, mas ali tem de tudo também. Mas tem aplicativos muito mais diretos, né, que não tem filtros. Mas, no meu caso, eu me cadastrei em um site de relacionamento que você tem um pseudônimo, né, um nickname, que você tem todo um resguardo com a sua identidade, até que você queira se identificar para a pessoa. Mas no primeiro momento é oportunizado uma sala especial, um contato mediado pelo site, não Sim. é? Com a sua descrição. E depois, é claro, se você quiser, você migra para o pessoal. Então, esse livro aqui, ele fala muito de pessoas que entraram, por exemplo, sem nenhum preparo, não é? Aqui nós temos histórias, por exemplo, de viúvas, divorciadas, de meninas novas também solteiras,
de homens procurando uma oportunidade. Então, nós temos. Inclusive, nós não indicamos cadastrar, porque nós também temos um trabalho de consultoria nessa área, nós não indicamos uma pessoa que seja muito dependente, recém-saído de um relacionamento, entrar, porque tem muitos golpistas ali dentro, e eles falam aquilo que a gente quer ouvir quando está carente. Então, né? você falou que encontrou seu marido, né? Você que é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma mulher independente, uma mulher que já está estabelecida profissionalmente, enfim, você não é uma pessoa enganável, não é uma pessoa que vai entrar ali, mas você encontrou o seu marido, né? Ou seja, tem muita coisa boa na internet, porque tem um certo preconceito, não tem ainda, dessa coisa de arrumar namorado, noivo pela internet? Não tem preconceito? Tem, mas agora diminuiu bastante, sabe, Sara? Porque no nosso entorno, nós já conhecemos muitas pessoas que se conheceram assim. E quando a gente Sim. fala, ou revela, comigo também se deu, ou se não casou, mas namorou alguém, Uhum. conheceu, enfim. Nós sabemos que o índice de golpe é muito grande, talvez seja por isso, ou incompetência de ter conhecido alguém ao vivo e a cores, né? Acontece que depois de certa idade também, fica mais difícil, sim. Nós ficamos mais seletivas, né? Nós ficamos também assim com menos opção, já que colegas da mesma faixa etária às vezes já casaram, os amigos vão casando, a gente vai ficando, não é? Ou às vezes entrou num relacionamento e não deu certo, Sim. e aí o retorno não tem. No meu caso, por exemplo, trabalhava muito, não tinha uma vida social muito ativa, então a probabilidade de encontrar alguém era muito menor. Também existe uma exigência quando você, por exemplo, tem sim algumas áreas da vida que você já está cuidando, já está regando, você fica mais criteriosa nessa Sim. seleção. Você não basta ter alguém, você quer alguém que venha para somar, para acrescentar a sua Uhum. vida. E com essa cabeça, com certeza, quando a gente entra, nós usamos mais, temos mais filtros. O que às vezes a moçada, não é? Os adolescentes, por exemplo, os jovens aí de 18, 20 anos, não importa muito com algumas coisas. Aliás, se eu puder dar um conselho, é que para essa juventude, essa primeira fase aí da juventude, talvez até evitar, procurar, porque ainda está em escola, Sim. faculdade, né? Uhum. Tem ali esporte, algumas coisas que você ainda tem contatos. Mas eles também, claro, têm toda a liberdade, são livres para escolher. Mas a gente sabe que uma pessoa mais amadurecida, daí também não importa só ter idade, ter muitos anos, se for leiga na internet, aí mora o perigo, Sara. E nós temos tido preocupação, por exemplo, com a faixa etária, com os idosos, terceira idade, porque alguns não sabem muito lidar com o aplicativo, não sabem Sim. reconhecer, às vezes, o que é o fake news. Uma fake news, por exemplo, o que por exemplo, um retrato que não está de acordo, que tem como você rastrear e descobrir se aquela foto é ou não daquela pessoa. Sim. Então, começa muito elogio, com perguntas, por exemplo, do que faz, da vida financeira, que quer mandar um presente, que se coloca numa situação de vulnerabilidade. E aí, aquela pessoa que está carente, ou tem dinheiro, ou aposentada, às vezes se vê na situação de querer ajudar essa pessoa e vai se envolvendo, e depois é difícil. Faz escondido, às vezes, dos filhos, ou de uma pessoa mais nova que entenda para orientar, não é? Recentemente, nós soubemos de uma história de gente que fez por Pix, pegou os dados, né, para fazer uma transferência, e conversa vai, conversa vem, olha lá, né? No direct, por exemplo, do Instagram, nós sabemos que no Facebook também, não estou aqui fazendo propaganda, estou dizendo o seguinte: você tem ali um amigo em comum, a pessoa gosta da foto, uma postagem que está aberta, né, pública, e a pessoa te chama no privado e começa a E aí conversar. vai, né? E aí vai.
como às vezes é numa fila de banco ou no elevador. Quer dizer, não é somente agora, é o local, né? Porque isso nós temos o espaço real e virtual. Então, em qualquer lugar a gente pode encontrar alguém. No voo, numa espera, né? No consultório. Nós temos histórias fantásticas de pessoas que se conheceram, até mesmo em filmes, não é verdade? Maris, é isso, mas eu quero que você me conte mais da sua história, porque a sua história também faz parte do Certo, livro, né? O livro que a Maris certo. escreveu com a Dalvina é um livro que fala de histórias, de experiências de pessoas, experiências boas e experiências ruins. A gente já vai conhecer um pouquinho mais da história, da experiência da Maris, mas existem outras histórias que nem sempre acabam bem, né? A gente sabe que a internet, assim como a vida real, é um campo de realização de sonhos, mas também de atração de pesadelos. Então, é um negócio que, se a gente não tiver muito ali atento, a gente pode se frustrar demais. Você se cadastrou no site, tinha lá a mediação do site para esses relacionamentos, e aí você conheceu o seu então namorado, né? E aí Sim, conheceu para sair dessa coisa da esfera do virtual, para dar um passo a mais, que era de se conhecer, como é que foi isso? ok. Então, no livro até a gente fala assim, de todo esse cuidado, né, do primeiro encontro. Depois de conversar muito tempo, foram acho que uns 2 meses, ele era de outro país, né? Ele morava em outro país. Então, conversando já uns 2 meses, eu fui sentindo confiança, pedi algumas dicas, algumas pistas, né? A gente verificou, realmente existia, era tudo que ele falava. Ele também checou, me achou quer dizer, né, na internet, no sentido de participações em algumas coisas, minha vida profissional, não é? Sim. Então, quando eu revelei meu nome verdadeiro para ele, é claro que ele também rastreou isso, e nós combinamos, então, de encontrar, porque quando você está cadastrada, tem um tempo, assim, de conversa também, né? Tem horários, já tem um compromisso de conversar. O final de semana, o tal horário, a gente se encontra ali, ou em algum, por exemplo, você pode ter um e-mail, você pode ter, na época ainda tinha MSN, assim, né, Messenger, mas nós combinamos de nos encontrar. E aí, então, todo o protocolo, né, há muitos anos, ele veio até aqui, o Brasil, Goiânia, para me conhecer. E aí também tem todo um passo a passo, quando você, primeira vez, né, tem todo um resguardo, no caso, né, de ficar no hotel, de você também ter pessoas, você cria uma rede de apoio, Sim. pessoas que sabem disso, do planejamento. Então, ele estava mais vulnerável do que eu, na verdade, porque ele estava vindo numa confiança, né, de tantas De coisas que que eu já tudo ouvi que ele falar. tinha investigado era verdadeiro, né? Ele estava acreditando nisso. Tudo. Então, a gente vira um pouco, sabe, sendo bem assim, estando bem à vontade, assim, na sala de bate-papo aqui na nossa casa, Sara, a gente vira um pouco detetive, sabe? Então, a gente observa muito, e ele veio. E é claro, né, a família, amigos sabiam desse encontro, e pessoalmente, realmente era aquela pessoa que dizia ser. Depois de. Aí ele ficou uns dias, foi, voltou. Dentro de um mês ele voltou novamente, seria meu aniversário, ele veio. E aí a próxima viagem eu fui. E daí, então ficava assim, um vai e vem, né? Alternando para conhecer a família. E com poucos encontros, ele também já é um homem mais maduro, assim como eu, né? Já aí na casa dos 30 e tantos, quarentinha, a gente decidiu, então, é, ficar noivos, né? E daí veio tudo, veio o casamento. Então, de namoro, noivado, casamento, foi um ano e um mês. E aí veio toda aquela parte, né? Onde morar. Ele gostou muito do Brasil e ele quis morar aqui. Então, nós vivemos em Goiânia e ele também participou do livro. Inclusive, quando ele cadastrou, ele foi a primeira pessoa que eu conheci pessoalmente, né? Ele cadastrou, ele escreveu, sabe? Deu algumas dicas para algumas mulheres, assim, quando conversava com uma pessoa ou outra, e elas reclamavam, nossa, mas é difícil achar um homem, por exemplo, responsável, que fale a verdade.
E ele foi sentindo a vulnerabilidade dessas mulheres. Sim. Ele fez um passo a passo, sabe? Cuidado, isso pode ser golpe. Do lado, né? Do lado de cá do Sim. homem, e ele fornecia para as pessoas. E nós colocamos isso no livro também, algumas dicas para não cair em golpe. E Pois é, tem conta uma site. história de quem tenha caído no golpe, né? Porque a sua história deu certo, você está casada já há alguns anos, e digamos que a sua história é um símbolo de que relações pela internet podem dar certo. Mas me conta aí uma história que está no livro que não tenha dado muito certo. Então, a pessoa começou a relacionar, conversar com alguém, não fez a checagem como deveria ter feito, então essa pessoa falou muitas coisas, né? Era de outro estado, enfim, e se conheceram, foi aparentemente aquela paixão platônica, tudo certo, ele dizia ser divorciado, mas que tinha filhos, enfim, essa pessoa fez toda uma descrição, né, errada, falseada, e essa pessoa então casou e depois descobriu que na verdade ele tinha uma outra família, entendeu? Nossa! Paralela no outro estado. Então ele mudou para o estado da pessoa e logo assim, no início do casamento, ela engravidou. E depois eles se separaram quando ela descobriu que ele fazia esse tipo de golpe, né? Ele tinha ele incorria nisso, e então ele procurava perfis, né, de moças mais novas, com poder aquisitivo bom, sabe? Ele era E profissional nisso. ele era profissional. E então foi muito, muito sofrido, né? Ela tem agora uma filha e tenta seguir a vida. Nós temos também casos assim de pessoas que depositaram dinheiro, que conversavam há muito tempo e marcavam o encontro. Quando você virá aqui para a gente se conhecer? Ah, surgiu, a minha mãe está com, por exemplo, enferma, aconteceu um acidente, eu fiquei desempregado e não posso, mas se você mandar o dinheiro, daí eu venho, entendeu? Vou te visitar, eu não vou te visitar. E com isso a pessoa chegou a depositar dinheiro, sabe? Mas não contava para ninguém. E a gente percebe nas histórias, Sara, quer sejam assim histórias felizes ou também tristes, que algumas pessoas ficam receosas de contar, justamente às vezes pelo preconceito, entendeu? Então, a checagem é muito importante. E nós temos histórias também, por exemplo, gente da terceira idade que se conheceu e deu muito certo. Um casal também que se conheceu, tinha tudo para dar certo e depois a pessoa adoeceu nesse tempo de conhecimento presencial e aí o romance acabou. E tem muita gente boa. Quando eu me cadastrei, eu tive a orientação de uma pessoa que já havia conhecido, já tinha dado certo, né, nesse mundo virtual, me Sim. deu muitas dicas e me deu muita força. E eu ficava sem graça, exatamente, nossa, mas não vai gerar uma incompetência, né? Não revelar uma incompetência minha, mas não, é mais uma alternativa. Eu tive esse apoio e hoje eu faço isso na vida de muitas pessoas. Esses dias mesmo, uma senhora, inclusive prefeita de uma das cidades do Brasil, ela, assim, ela teve acesso ao livro e o depoimento dela foi que ela se livrou de um golpe. Porque quando ela começou a ler, ela foi identificando o perfil. Agora, Maris, me diz uma coisa. Quando é que a pessoa deve colocar as barbas de molho e falar assim, tem alguma coisa errada aqui? Eu preciso ficar atenta. O que é sinal de perigo digamos, numa aproximação virtual? Ótimo, Sara. Logo de início, a pessoa fazer propostas muito indecentes, solicitar coisas, solicitar provas, começar a dizer também aquele exagero, sabe? Que é linda demais, que há mais, que é o mais. Essas coisas assim não soam bem, porque acabou de conhecer. Sim. Também, assim, uma necessidade de mostrar provas, sabe? Se você quiser, você pode ligar para minha filha. E daí a pessoa liga,
E realmente na quadrilha tem uma criança que vai falar, tem uma senhora que vai fazer o papel de mãe, de vó, tem gente dentro do presídio ligando, e é por isso que dá, às vezes, esse medo, né? Assim como na vida real a gente cai em golpe, na vida virtual também. Então, as dicas, assim, não revelar o nome no primeiro momento, não colocar seu endereço, entendeu? Ter um número ou um e-mail que seja, assim, diferente, criado para isso, porque a gente tem a possibilidade de desconectar, de bloquear. Às vezes, presencialmente, o risco é até maior, porque você está aqui com desconhecido, você saiu para encontrar, você está com a carteira aqui, ou você marcou numa cidade, viajou juntos, e aí? Você não conhece essa pessoa. Eu Sim, estou aqui conversando, acho que você não está legal comigo, que eu estou sendo, você está invadindo meu espaço, eu posso bloquear você, digamos assim. sim. Então, as dicas é tudo que é excesso demais. Ou, por exemplo, pessoas casadas, né? Que às vezes não falam no final de semana, some, tem horários que não fala com você, então você vê que ele fala no trabalho, ou quando alguém está distante, solicita fotografia, intimida, pode, né, pedir alguma foto e depois você ficar refém disso. Então, todo, assim, barba de molho, né? No caso, a mulher, não sei o que ela colocaria de molho, mas desse tamanho, né? Talvez cabelos, assim. Mas eu diria para você que é a incongruência. E daí, quando a gente tem dúvida, a gente pode, assim, desligar, falar com alguém que é experiente, que já passou por isso. Você, se tiver desconfiada, também pode pedir para ligar a câmera. Às vezes a pessoa não vai ligar, né, porque ele mandou uma foto, mas não é dele mesmo, ele usou foto de... Por exemplo, eu Geralmente fiquei a foto que usa o cara é muito lindo, né? Ele nunca pega a foto de um cara feio. assim, fotos é demais, aquele carro, aquela casa, ostentação. Ou perfis, por exemplo, viúvo com 3 filhinhos pequenos. Olha como comove, né? Principalmente para a mulher. Nossa, filhinho pequeno, viúvo. E pode ter, sim, e tem muitos viúvos cadastrados. Mas, assim, é bom demais para ser verdade, que pode Sim. acontecer, mas aquela hora é tão bom que você respira e fala, momento, vamos checar mais. Então, conversa aqui, aquela conversa mais superficial, que não vai comprometer caso seja um golpista para pegar. Tem o doutor Fernando, ele é neurologista, ele aparece em muitos programas de televisão, dando dicas. Um médico famoso. Certa vez, uma pessoa me procurou dizendo que havia respondido, conhecido uma pessoa, me mandou a foto e falou: olha, inclusive ele sai em programas de televisão, ele conversa comigo. E eu disse para ela: olha, eu sei, ele é casado, né? E pode Nossa. até ser que ele esteja, mas olha, tem alguém se passando por ele. E a primeira coisa, quando você coloca para pesquisar, tem vídeo dele dizendo, doutor Fernando, uma pessoa super conhecida, dizendo, estão usando o meu nome, a minha fotografia, mas eu quero dizer que eu não tenho, estou cadastrado em nenhum lugar. Gente conhecida. E me intrigou como essa jovem não sabia da existência desse médico que aparece tanto nas mídias, não é? Então, ela se encantou por aquela fotografia, mas era uma outra pessoa. Ela, inclusive, deu o endereço para essa pessoa mandar um presente. Eu acho que o que é assim muito complicado, até de acordo com o que você está falando, assim, é quando a pessoa ela é tão carente que ela já no primeiro momento ela se revela, ela se deságua, né? E ela Exatamente. se entrega de forma que já no primeiro momento ela fica realmente refém e a pessoa fica ali prendendo. E aí é complicado, né? Porque acho que tanto no real quanto no virtual a gente precisa ter muitas reservas até que a gente tenha Perfeito, condição, Sara. né, de se entregar para Perfeito, alguém. Sara. E sabe de uma coisa? O que a gente, se eu pudesse sintetizar isso aqui, é análise mesmo do comportamento, sabe? Comportamento que você não deve ter com estranhos. Ou quando você está com o seu filho pequeno, quando você está com o seu marido, quer dizer, nós temos um protocolo de segurança, não só para as nossas casas, mas no dia a dia, como eu ando com a bolsa, se eu estou no banco, quando eu saio, uma maneira de olhar.
eu não vou deixar minha carteira exposta, meu celular sobre uma mesa, assim, não é? A gente tem os cuidados. E às vezes no mundo virtual, porque pensa que eu estou em casa, né, que eu não corro riscos, mas engana-se, porque tem quadrilhas para isso também. Agora, é certo que nós temos depoimentos de muitas pessoas bem-sucedidas, né? Tem uma história linda aqui, por exemplo, de uma pessoa que orou por muito tempo, que pediu a Deus, essa moça evangélica, ela orava, e aconteceu de conhecer alguém como ela pensava mesmo. Eles seguiram todo um protocolo, um passo a passo, se resguardaram em várias áreas e estão casados, têm 2 filhas e felizes da vida, sabe? Também de estados diferentes. E ela foi descrevendo o que ela queria, e ele depois revelou também que em oração ele pedia assim. E para quem nos assiste, né, que também tem esse vínculo, esse canal aberto com Deus, essa liberdade de pedir, é assim também, colocar isso diante dele. E a gente tem que estar em paz. Olha, quando você fica com a pulga atrás da orelha, você sente assim que alguma coisa não está coerente, é momento de recuar um pouquinho, pausar, pensar, anotar. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, você me fala alguma coisa a seu respeito da sua vida, eu anoto. No outro dia, porque quando o golpista conversa com gente demais, às vezes ele se perde, troca o nome da pessoa, Se entendeu? contradiz. Tem muitos nomes, tem muitos aplicativos que as pessoas usam que a gente pode detectar se é mentira ou não. Você falou que você também está prestando essa assessoria. Como é que funciona? O que que você faz? Digamos assim, alguém já começou a conversar, mas viu que queimou etapas, está em dúvida se é verdade ou não. Essa pessoa passa por uma entrevista comigo e a gente vai descobrir como ela está se colocando. Começa a partir do perfil, para uma novata, por exemplo, do perfil. Olha, eu sou discreta, pelo amor de Deus, eu não quero colocar fotografia. Como que eu faço a chamada? Sou assim, assim, gosto disso, gosto daquilo. Então, a gente senta para verificar qual é o perfil. Isso acontece na vida real, né? Tem alguma Sim. amiga solteira, a gente fala, como que é seu estilo? O que eu quero? Maris, eu quero, olha, eu quero mesmo um marido, um namorado, algo sério. Ok, então vamos nesse caminho aqui, nessa busca. Quando você percebe que a pessoa colocou que quer um marido e a gente encontrou um perfil de uma pessoa que é totalmente contrária, então tem que aprender a despedir. Isso está fora daquilo que eu planejei. É tão interessante, Sara, que antecede a internet, antecede o comportamento da pessoa. Certa vez alguém me procurou que estava interessada e o rapaz estava, quer dizer, correspondendo, e chegou no momento de falar de animais. E ele falou que ele tinha 6 cachorros, para você ver. 6 cachorros, e que ele amava esses cachorros, que esses cachorros, inclusive, dormiam assim, né, no quarto. Cristo E, amado. é, e daí ela falou para mim, mas doutora, isso para mim é inegociável. Inegociável. Bicho dentro de casa, assim, na cama, para mim é inegociável. Ela dispensou o candidato. Sim. Aí tem outras pessoas que amam e que. Então, assim, chega um momento da conversa que a pessoa também tem que entender se ela quer flexibilizar, se ela perde em alguma coisa e ganha as compensações. Isso é conversado com a terapeuta, ok? E também assim. Agora, existem pessoas que não é que elas mentem, mas às vezes omitem coisas. E quando a outra pessoa que está conhecendo também do outro lado descobre, é ruim, é Sim. ruim. Né? Assim, que já tem um pouco de liberdade, a pessoa não falou de algumas coisas e é complicado. Por exemplo, soube de alguém que foi para o exterior conhecer, né, o candidato, parceiro, digamos. Eles já conversavam há 6 meses e ela fez uma viagem. Quando chegou lá,
ele era cadeirante, né? Ele tinha uma deficiência nas pernas. Então, ela se sentiu muito ofendida. Não por ela ser cadeirante, que ela poderia, às vezes, até vir, né? Assim, a estar com ele, casar com ele, mas algo que muda muito a configuração, Sim. de ele não ter Era contado algo isso. muito importante para ele não ter dito, né? Muito importante, né? Então, assim, se é separado, se, quem sabe, não quer mais ter filhos, e a pessoa tem expectativa. Mas essas conversas, elas se dão na medida que vai aprofundando, ok? Mas, assim, ou, por exemplo, a pessoa é muito assediada no sentido de uma pressão pelas questões sexuais, e isso gera intimidação, ou pedir uma fotografia ou mandar, não é? Então, essas coisas todas causam mal-estar dependendo do perfil, porque tem gente também que, às vezes, no primeiro encontro, né, vai, assim como encontrou na boate, encontrou no bar, encontrou numa festa, e dali eles terminaram a noite juntos Já em manda algum lugar. nudes, já faz tudo, né? Sim, isso a gente sabe que acontece no dia a dia, não precisa estar em aplicativo e nada disso para fazer. Então, os contatos da Maris estão aparecendo aí na tela. Se você quiser conhecer melhor o trabalho dela também pelas redes sociais, a Maris aqui em Goiânia, ela está direto na mídia, né, em rádio, em televisão, em canais, ela está em tudo quanto é lugar, é uma pessoa bastante solicitada, por isso que eu estou tão feliz de ela estar aqui conosco hoje à tarde, né, nesse momento. Eu espero que você tenha também aproveitado esse nosso bate-papo. O livro dela, os links para a compra do livro dela estão aqui na descrição, então você vai encontrar todos os lugares na internet que você pode comprar online, os links estão na descrição, e os contatos da Maris estão na tela, e eu estou muito feliz por ter te recebido hoje, e espero que seja o primeiro de outros momentos que a gente tenha junto por aqui. Oh, Sara, ótimo! Muitos outros temas, né, pulsantes que a gente Sim. pode falar. Eu quero dizer que o seu vai chegar aí na sua casa, tá? Na Oh! sua casa, autografado, Ai, que querida. maravilha, que felicidade, que alegria. Eu fico muito feliz. Gente, eu creio mesmo, eu acho que o amor, ele pode ser despertado em todos os lugares e naqueles que a gente menos espera, né? A gente está num hospital sendo atendido, de repente olha para o enfermeiro e bate aquela Exatamente. coisa. Então, os contatos estão aí. A gente tem também um Instagram, que é procuro.amor, né? Que a gente fala, dá dicas, fala mais a respeito desse amor virtual. E eu desejo a você que ainda não tem seu companheiro ou companheira, que não desista, né? Procure ajuda, procure meios para conhecer, quer seja presencial, online, porque é muito bom ter alguém para amar, para ser amado, né? E construir uma família. Um grande abraço, Grande Sara. abraço, Maris, que bom Sua te ver. família. E que bom ver você também. Muito obrigada porque você passou por aqui. Compartilhe esse vídeo aí pelas suas redes, se você acha que é um conteúdo interessante para os seus amigos, para os seus parentes. Ótimo, Compartilhe para combinado. todo mundo e vai ser uma bênção. Muito obrigada porque você passou por aqui. Obrigada, Maris. Beijo. E a gente se Beijo. encontra no Até a próximo vídeo. próxima. Se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau.